Romanos capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 17, diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não recebem um espírito de escravidão, ou melhor, não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Curva a sua cabeça, meu irmão, minha irmã, feche seus olhos. Esse é um tempo precioso também, que nós podemos nos concentrar naquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. E esse tempo de oração também é importante para que você se coloque na presença de Deus, a fim de também Deus abra os seus ouvidos, o seu entendimento e também o seu coração para aquilo que Ele tem para falar como recado nessa noite. Então aproveite esse tempo para você orar, pedir ao Senhor que fale ao seu coração. Pai, nós queremos nesse instante, na Tua presença, na comunhão também com os nossos irmãos e irmãs, pedir que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor abra os nossos ouvidos, nossa mente, o nosso coração, para entendermos o que o Senhor deseja das nossas vidas, ó Pai. Esse é um tempo de edificação, mas também é um tempo que nós entendemos, ó Pai, que o Senhor tem a Tua palavra para nos corrigir aquilo que nós temos porventura feito de errado na nossa caminhada, e assim, ó Pai, nos alinharmos com a Tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração, ó Pai, viver segundo a Tua vontade, agradando ao Senhor, não como pessoas carnais, mas como pessoas espirituais, pessoas que o Espírito Santo habita e que de fato produz as transformações necessárias em nossas vidas. Que esse seja um tempo, ó Pai, de reflexão, um tempo de alinhamento com a Tua vontade, um tempo de percebermos aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, e que isso faça toda a diferença, ó Pai, na nossa caminhada, que isso firme os nossos passos nos Teus caminhos, e que também, ó Pai, possa fazer de nós, ó Pai, pessoas que também sejam sal e luz no mundo,
a proclamar também o teu evangelho, aquelas pessoas que ainda estão aprisionadas e não conhecem ao Senhor, ó Pai. Usa, Senhor, a nossa vida, mas também agora nos alimenta, fala conosco, para que nós possamos ser instrumentos bem afinados nas tuas mãos. Essa, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, nós chegamos na metade da carta de Paulo aos Romanos. Nós já estamos há algum tempo, aos domingos, estudando e refletindo de maneira sistemática que é uma das cartas mais importantes que nós temos no Novo Testamento. Mas quando a gente chega em Romanos capítulo 8, a gente precisa também perceber algo que é especial. Romanos capítulo 8, na maioria, ou para a maioria dos estudiosos, é um dos capítulos mais importantes que nós temos em toda a Escritura. É um dos pontos mais altos que a gente tem da compreensão da fé cristã. Quando nós queremos conhecer mais a Deus, quando a gente precisa mergulhar de maneira mais profunda naquilo que Deus tem para a nossa vida, Romanos capítulo 8 é essencial para o nosso entendimento e para a nossa caminhada cristã. Ao ponto de um dos maiores estudiosos que nós temos do século XX, também século XXI, o pastor John Stott, um dos estudiosos mais competentes no Novo Testamento, dizer que Romanos capítulo 8 não é só o Everest, o ponto mais alto da carta de Paulo aos Romanos, mas também é o Everest mais alto, o ponto mais alto de todo o Novo Testamento. E nós queremos, com muito carinho e cuidado, fazer com que você também entenda esse ponto alto e se apaixone por Romanos capítulo 8. Aliás, eu já tive um pastor que dizia que Romanos capítulo 8 deveria ser, de alguma forma, inculcado por nós. Nós deveríamos ter esse texto de cor na nossa cabeça e pregado em algumas paredes da nossa casa, das nossas igrejas, para que a gente jamais se esquecesse da poderosa mensagem que nós encontramos aqui. E é interessante, meus irmãos, que na semana passada, quando falávamos sobre o capítulo 7 de Romanos, nós ficamos com a impressão da nossa fragilidade, da nossa debilidade frente à luta que acontece dentro de nós, Nós que somos carnais, ou seja, a nossa essência pecadora, que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, com Adão e Eva, e que foi passada para toda a humanidade. O pecado habita dentro de nós, nos dá essa essência pecadora e está em constante conflito com a presença do Espírito Santo em nós. Mas mesmo essa presença do Espírito Santo em nós, às vezes nessa luta interior que acontece, nós saímos de alguma maneira frustrados e fracassados pela nossa debilidade, pela debilidade da nossa essência, da nossa carne. Mas quando a gente chega em Romanos capítulo 8, nós vemos como se fosse um grito de vitória, que não é dado por nós, dentro dessa luta interior, mas é dado pelo próprio Cristo Jesus. Porque é em Romanos capítulo 8 que nós percebemos que nós já não temos mais a mesma natureza que nós tínhamos antes de Jesus, mas em Jesus nós ganhamos uma nova identidade. Não sei se você tem acompanhado a nossa série de reflexões, mas você pode, numa leitura rápida de Romanos, até aqui no capítulo 8, perceber que desde o início da carta, Paulo estava falando dessa debilidade, da nossa fraqueza, do pecado que habita em nós. E a gente estava percebendo a necessidade de Jesus na nossa vida, mas a nossa condição era terrível, ou continua sendo terrível sem Jesus. É como se a gente fosse um prisioneiro que estivesse numa cela escura, num porão aí de um castelo medieval, sem chance nenhuma de fuga, acorrentado por correntes aos pés, às mãos. A gente não tivesse como fugir e de repente chegasse algum arauto, algum soldado na porta da nossa cela e quebrasse então as nossas correntes, abrisse a cela e colocasse a gente em liberdade, e a gente já não fosse mais achado como prisioneiros, mas a gente fosse achado com uma nova identidade. Pessoas que não tinham mais nenhum tipo de pecado ou de erro que estivesse sobre nós, mas que a gente recebesse uma nova identidade de pessoas justas. Então a gente sairia da pior condição do mundo para entrarmos numa condição de maior privilegiados do mundo. E é isso que vai trabalhar Romanos, capítulo 8. A gente saindo de uma condição terrível e sendo colocados em uma condição de extremo privilégio que é dada por Deus a cada um de nós. E eu quero então, olhando para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, fazer aqui então acompanhar, na verdade, a argumentação de Paulo, para que a gente chegue ao entendimento do que é essa nova identidade.
E Paulo, mais uma vez, para fazer conexão com aquilo que ele está falando até aqui, no capítulo 8, ele vai mais uma vez falar sobre a nossa realidade de liberdade que nós encontramos em Cristo Jesus. Olha só que texto maravilhoso que nós encontramos no versículo 1. Ele diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, mais uma vez, faz uso do ambiente jurídico, Ele pega mais um termo do ambiente jurídico da época dele para explicar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E ele vai dizer que agora, depois que Jesus entrou na nossa vida, depois que a gente conhece esse processo de justificação, já não está sobre nós nenhuma condenação. A palavra condenação, que é um termo jurídico da época de Paulo, é uma palavra que lembra daquele veredito de culpa que está sobre a pessoa que fez algo errado. E quando Paulo diz que já não existe mais condenação, ele está dizendo que não existe mais esse veredito de culpa, ou seja, Jesus, ou Deus através de Jesus, riscou a nossa culpa, anulou a nossa condenação. E olha só que interessante, meus irmãos, essa anulação, de acordo com os primeiros versículos que nós lemos aqui em Romanos capítulo 8, não é algo passageiro, temporal. Que se você fizer alguma coisa errada ali na esquina, ou de acordo com algumas questões que a gente pode viver, como situações da vida, ali alguns dias depois dessa sua anulação, a sua culpa volta contra você. Não, essa anulação é permanente. O sacrifício de Cristo, que a gente chamou até aqui na carta de Paulo aos Romanos de justificação, é suficiente para anular toda a nossa culpa. E é por isso que Paulo está dizendo que agora, depois de Jesus entrar na nossa vida, não existe mais a condenação dos nossos pecados, porque na graça de Jesus, no sacrifício de Jesus, esses pecados, essa culpa, essa condenação foi riscada. Só que talvez uma pergunta surja no nosso coração, e é interessante que Paulo aqui começa a introduzir, uma novidade para nós dentro da leitura da carta de Romanos. Como que a gente pode ter a certeza de que a gente já não é mais culpado? Como a gente sabe no nosso coração que nós fomos atingidos por esse sacrifício de Jesus e que essa graça de Jesus chegou ao nosso coração? Então agora ele sai do ambiente jurídico e entra mais quase num ambiente mais da física, Ele vai falar de algumas forças que existem e exercem realidade na nossa existência. Ele vai falar de uma lei, que é a lei da carne, do pecado e da morte, ou seja, a lei da nossa essência. E essa lei, daquilo que nós experimentamos enquanto indivíduos, porque todos nós quando nascemos, já nascemos quase que carimbados e selados com o pecado, porque nós nascemos em pecado, então nós já nascemos com essa lei na nossa vida, com essa força que existe dentro de nós, que sempre nos leva para as coisas erradas. Ou seja, essa é a lei da morte, essa é a lei do pecado, ou seja, a lei que habita na nossa essência, essa é uma força que age dentro de nós. E aí então Paulo vai dizer que agora, depois de Cristo, que nós não temos condenação, existe uma segunda lei dentro de nós, mas não é mais a lei do pecado e da morte, mas a lei do Espírito que gera vida. Então o que Paulo está dizendo é que essa essência nossa pecadora tem que agora conviver com essa nova força que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. E é justamente o Espírito Santo de Deus que nos convence, que nos mostra, que nos dá a certeza que essa graça visitou a nossa vida. Então, todas as palavras que Paulo citou até aqui, toda a argumentação que ele fez, desde o capítulo 1 até o capítulo 8 aqui de Romanos, serve para nós, traz, na verdade, segurança para nós, entendimento para nós, se o Espírito Santo habitar dentro de nós. Porque essa força do Espírito, essa lei do Espírito da vida, tem a força de nos convencer que o sacrifício de Cristo riscou toda a condenação que era contra nós. Essa é a primeira argumentação que Paulo faz. Nós temos a liberdade e somos convencidos dessa liberdade, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Ainda existe a tensão da carne, dessa lei do pecado que habita dentro de nós, porque vira e mexe a gente quer continuar vivendo segundo a nossa própria natureza, segundo essa força nossa carnal. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, age em nós para que a gente possa entender que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora eu queria chamar a sua atenção para algo especial. Eu disse que Paulo está introduzindo algo novo na sua argumentação, e esse algo novo é justamente o Espírito Santo.
E muitos de nós hoje em dia ou lidamos mal com o Espírito Santo, né, exagerando na forma como a gente vê ele, que não é bíblica, ou nós o ignoramos. E a ideia hoje é que a gente olhe para o Espírito Santo como plenamente Deus. E mais do que isso, o Espírito Santo, Deus que habita em nós, participando daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, né? Então, volta um slide, por favor, Valéria. Perceba aqui que nós vemos o envolvimento de Deus para salvar o pecador. E não é só o Deus Pai, mas também o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Nós vemos no movimento bíblico que o Deus Pai, quando nos criou e viu que a gente pecou, ele tentou criar a lei, né? E Paulo vai trabalhar isso continuamente. A lei não é algo ruim, a lei é santa, pertence a Deus. A gente viu lá no capítulo 7 também isso, na semana passada. Mas Deus percebeu que por conta da enfermidade da nossa carne, ou seja, nossa vontade pecadora, a lei não foi suficiente. O que Deus fez então? Então entramos no segundo ponto, ele enviou o seu filho. Aquilo que a lei não pôde fazer, a gente não consegue cumprir a lei de Deus, a gente é falho. E Deus percebeu isso por conta da enfermidade da nossa carne, da nossa vontade. Deus não está falando só do nosso corpo físico, não é isso que Deus está se referindo. É a ideia da nossa essência pecadora, dessa vontade de fazer as coisas erradas. Deus percebeu que a gente não consegue cumprir a lei na sua integralidade. Então o que ele faz? Ele envia Jesus. E Jesus, em semelhança da carne, como a gente vê Paulo falando, ou seja, assumiu a forma humana, mas sem pecado, né? Ele é parecido conosco, mas ele não tem a nossa essência pecadora. Esse Jesus se oferta na cruz, no nosso lugar. Ele tira a gente do banco dos réus, assume a nossa culpa, e ele nos justifica dos nossos pecados, ele nos salva, conforme a gente tem visto aqui na carta de Paulo até o capítulo 8. Mas agora Paulo coloca mais um ingrediente, e mostra como o Espírito Santo também participa daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, porque quando Jesus é assunto aos céus, a Bíblia diz que ele disse para os seus discípulos que não os deixaria sozinho, mas que ele enviaria como promessa o Espírito Santo, e o Espírito Santo desce sobre todo que é discípulo e discípula de Jesus, e ele trabalha na nossa vida para nos convencer que o sacrifício na cruz de Jesus é suficiente para arriscar toda a condenação na nossa vida. Perceba, meus irmãos, que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo está presente na carta de Paulo aos Romanos e agindo na nossa vida. Se hoje nós estamos aqui, se hoje a gente entende que Jesus é o Salvador, se hoje a gente tem vontade de Deus, se a gente sente um vazio e busca a Deus, isso não vem de nós, porque a nossa essência, a lei do pecado e da morte que habita dentro de nós não quer que a gente busque a Deus, mas o Espírito que habita dentro de nós nos leva até Deus. Então perceba que dentro da argumentação de Paulo, vai dizer que toda a Trindade está envolvida para salvar você. Uau! Como isso é forte, meus irmãos. É o Deus Pai preocupado com a realidade nossa. É o Deus Filho se entregando na cruz para que você tenha vida, para que você não seja culpado. É o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, porque Deus quer que a gente experimente uma realidade nova, não só quando a gente morra e for lá para o céu, mas Ele quer que essa realidade do reino de Deus aconteça aqui e agora, e por isso Ele envia o Espírito Santo para dentro do seu coração, para dentro da sua vida, para dizer para você que você é importante, que Ele quer salvar você. Olha o envolvimento de Deus para que eu e você fôssemos salvos. E como muitas vezes a gente não entende a preciosidade disso. Agora sim, então, caminhando na argumentação de Paulo, ele vai dizer que esse Espírito de Deus, ele vem habitar dentro de nós, e que essa habitação não é luxo de alguns, porque às vezes a gente ouve algumas pregações que parece que o Espírito Santo desce sobre uns e não desce sobre outros, né? E que as evidências muitas vezes são alguns dons, como por exemplo o dom de línguas. Mas o que o texto bíblico está nos ensinando é que todas as vezes que Jesus vem ao nosso encontro, nós, discípulos e discípulas do Senhor Jesus, de uma maneira geral, somos visitados pelo Espírito Santo e Ele parte para habitar dentro de nós. Se nós conhecemos a Jesus Cristo, se nós ouvimos o chamado do Senhor, se nós aceitamos o convite de Deus, o Espírito Santo já está em nós. E isso não é luxo de alguns, mas isso é para todos aqueles que são chamados por Jesus. E quando Ele vem habitar dentro de nós, Ele não faz apenas com que a gente creia no sacrifício de Cristo, mas Ele nos ajuda a vencer a nossa carne. E aqui começa o processo de vitória.
Porque aquilo que parecia impossível para qualquer um de nós fazermos, ou seja, vivermos de acordo com a vontade de Deus, pela nossa lei, pela nossa essência pecadora e mortal, quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, se torna possível. Possível porque o Espírito Santo faz a obra no nosso coração. O Espírito Santo não está apenas para convencer você de quem é Jesus Cristo, da importância de você vir à igreja, da importância de você buscar um relacionamento com Jesus, mas o Espírito Santo vem de encontro à nossa vida para fazer com que a gente tenha uma vida diferente. Ele é como se fosse um GPS, né? Nos nossos dias modernos. O que o GPS faz? Ele nos coloca no caminho certo, né? E é isso que, guardadas as proporções, o Espírito Santo vem para fazer na nossa vida. Ele vem para nos alinhar à vontade de Deus. E aí a gente tem que responder uma pergunta que o apóstolo Paulo estava preocupado em responder desde o início, porque se antes a gente tinha a obrigação de vivermos de maneira correta por conta da lei, né? Porque se eu não fizesse a lei, se eu não vivesse a lei conforme no Antigo Testamento, eu não seria salvo, eu não estaria agradando a Deus. Mas agora, se a lei perdeu um pouco do seu poder sobre nós, por que nós então teríamos motivação de vivermos de maneira correta? Então o apóstolo Paulo vai dizer que a motivação para nós vivermos de maneira correta é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque segundo o apóstolo Paulo, como nós lemos no versículo 8, sem o Espírito nós não podemos agradar a Deus. Todas as vezes que o Espírito habita em nós, nós estamos então muito preocupados em agradar ao Pai. Se nós não temos o Espírito Santo, nós não vamos viver nenhuma realidade nova. Nós vamos querer continuar vivendo a nossa vida como ela era antes de Jesus. Mas é por causa da presença do Espírito Santo que vira uma chavinha dentro da gente. E a gente fala, não, agora eu não posso viver como eu vivia antigamente. Eu preciso viver de acordo com o que Deus tem para mim. E aí então eu passo a viver de acordo com a vontade de Deus. É por isso que o Espírito habita em nós. Não é só para nos convencer do nosso pecado, da necessidade de Jesus, mas é para nos dar a força necessária para vencermos a nossa essência e vivermos de acordo com a vontade de Deus. E Paulo então passa para a última parte da sua argumentação, pelo menos nesses 17 primeiros versículos do capítulo 8 de Romanos, porque ele vai dizer, e olha isso, meus irmãos, como isso é forte também. Ele vai dizer que o Pai não está só preocupado em salvar você. Ele vai dizer que o Pai não está só preocupado que você mude a sua vida para viver uma vida diferente do que você vivia antes de Jesus. Mas o Pai está preocupado e está trabalhando para que você tenha uma nova identidade. Veja o que o versículo 15 diz. Diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Olha agora. Mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Então eu volto naquela ilustração lá do início da nossa introdução, quando eu falei que nós estávamos numa cela escura, num porão do castelo, presos por correntes no pé, na mão, sem nenhuma possibilidade de fuga. A nossa sentença já estava determinada, a gente estava no corredor da morte, a gente morreria por conta do nosso pecado, e de repente vem um arauto, um soldado, ele abre a cela da nossa prisão, ele quebra as nossas correntes, ele diz que não existe nenhuma condenação mais sobre nós, nós estamos livres, mas não só livres. Ele vem dizer para nós que nós nos tornamos filhos do rei. Ele não vem só com papel de soltura, dizendo, olha, você está livre, pode viver a sua vida. Não, ele fala, você saiu da sua condição de escravo para se tornar filho e filha de Deus. Filho e filha do Rei do Universo, o dono de todas as coisas. Está aqui o papel, você foi adotado, você é irmão agora de Jesus. Não é por isso que a gente se chama de irmão e irmã na igreja? Não sei se você sabia disso, mas é por conta disso. Porque nós fazemos parte da família de Deus. Nós fomos tirados da escravidão do pecado, da pior condição que existia na sociedade, na humanidade. E Jesus fez a gente se tornar filho de Deus. E é por sermos filhos de Deus que o Espírito de Deus habita dentro de nós. E é por isso que a gente clama, Abba, Pai. E aqui tem uma consideração importante, meus irmãos, porque quando Paulo estava escrevendo isso, ele estava escrevendo dentro do seu contexto. E no contexto dele,
quando alguém adotava, um pai adotava um filho, uma filha, ele não só dava plenos direitos da herança dele para essa filha, para esse filho, mas ele também riscava tudo aquilo que era como condenação na vida dela. Então, por exemplo, se alguém tivesse uma dívida, o pai fosse lá e adotasse, ele quitava essa dívida. Se o pai chegasse para uma filha que tinha algum problema, inclusive se fosse escrava, o pai chegava, adotava, ela deixava de ser escrava, ela ficava livre. E Paulo tinha isso em mente. Ele está dizendo o seguinte: nós éramos escravos, nós éramos pecadores, nós tínhamos um monte de dívida contra a gente estava na pior condição do mundo, e chegou Deus e falou: vocês não têm mais nenhum problema com a sociedade, com a justiça, com nada, e mais do que isso, vocês agora têm os privilégios de serem meus filhos. Uau! E aí o Paulo vai usar a forma como Jesus ensinou os seus discípulos a se dirigirem a Deus, chamando Abba, Pai. Abba era uma palavra hebraica que uma criança, quando estava começando a falar, né, no início da vida, né, ali por volta de entre 1 e 2 anos, que ela começava as primeiras sonorizações, né, as primeiras palavras, os primeiros sons, era a criança falando. Ela chamava o pai assim, né, como a gente chama às vezes o pá, né, a criança fala um pá, né, que não consegue falar pai ou papá. O Abba é isso, é o balbuciar da criança, o primeiro balbuciar da criança para o pai. E Paulo está dizendo que nós somos essas crianças, que acabamos de ser libertos, nascemos de novo, uma nova identidade. A gente não sabe falar ainda, mas a gente solta uma frase, umas palavras simples, e a gente se dirige a Deus dizendo: papá, Abba, porque agora eu sou filho, eu sou filha, eu já não sou mais escravo do pecado. Percebe, meus irmãos, como Romanos 8 é fantástico, porque ele revela para nós o envolvimento de Deus para nos salvar, porque ele ama o perdido, porque ele nos ama. O esforço de Deus para que a gente não ceda mais a nossa lei do pecado que leva à morte. Deus não quer mais que a gente viva segundo a nossa própria natureza pecadora, buscando as coisas erradas, porque isso gera morte em nós. Então ele envia o Espírito Santo, para o Espírito Santo ajudar a gente nessa tarefa, para que a gente desfrute das coisas boas que Deus criou, da sua vontade. E mais do que isso, Deus pega talvez alguém que ninguém acreditasse, porque com certeza hoje nós não iríamos nas piores cadeias e prisões do mundo, abriríamos a porta de qualquer um que a gente não conhece e falasse para aquela pessoa: pode sair daí que você vai ser meu filho agora, minha filha, eu vou levar você para casa e você vai ter os mesmos privilégios que os meus filhos têm. Você faria isso? Mas Deus fez por nós. Ele foi lá, abriu a porta da nossa prisão, da nossa cela, e Ele não só pôs a gente em liberdade, mas Ele levou para a casa dele. E é por isso que Jesus disse aos seus discípulos, quando Ele estava anunciando a sua morte, Ele disse: eu vou para o céu, vou para a casa do Pai, mas eu vou preparar a morada, para que você um dia vá para lá comigo, porque nós somos irmãos, ou somos família de Deus, e Deus está super interessado que a gente desfrute não só da vida abundante, mas também da vida eterna. Para terminar, meus irmãos, eu queria colocar aqui, vou pedir para a Valéria colocar, uma conclusão, para que a gente conseguisse visualizar os argumentos. Não está aí? Não salvou? Ih, salvou pequenininho, então não vai dar para ver, né? Mas eu vou falar para os irmãos aqui, eu fiz uma tabelinha, né? Eu estou agora na fase das tabelinhas, acho que eu estou aprendendo a mexer no Excel, então aí eu estou começando a me familiarizar com isso. Mas eu queria trazer essa tabelinha aqui só para ficar mais claro. Mas eu queria mostrar para vocês que cada argumentação do apóstolo Paulo, que ele trabalha do versículo 1 até o 17, traz um ensinamento prático para nossas vidas hoje. Por exemplo, quando nós olhamos lá para o primeiro tópico da nossa reflexão, quando nós falamos da libertação que nós temos em Cristo Jesus, pelas palavras, inclusive terminologias judiciais, que Paulo fala nos 8 primeiros versículos, Paulo está trabalhando na nossa vida contra os legalismos, os moralismos, os fundamentalismos, os ismos, né, que existem dentro da igreja e também fora da igreja. É aquela cobrança, aquela pressão que muitas vezes a gente tem, que não leva a gente para próximo de Deus, mas que nos distancia de Deus, porque cada vez mais nos faz sentir culpados e não libertos da nossa culpa. Se nós vivemos uma realidade hoje,
religiosa, inclusive, que nos aprisiona, que deixa a gente mais culpado. Essa realidade que a gente está vivendo não é uma realidade cristã. Porque perceba, meus irmãos, a declaração de Paulo é: agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que que hoje nós estamos nos condenando tanto? Por que que nós estamos vivendo esse legalismo, moralismo louco de cobrar das pessoas um alto nível que ninguém tem, que ninguém pode alcançar? Quando nós entendemos que a salvação é pela graça, não é pela nossa justiça, mas é mérito de Jesus, não é mérito nosso, não é pelas nossas obras, a gente se torna muito mais tolerante com o outro, conosco. Quanta intolerância existe no nosso meio, quanta cobrança que nós vivemos, quantas pressões, né? Eu já disse isso aqui, estou frisando novamente, porque a gente tem pressão no nosso trabalho para perfeição, pressão nas famílias por perfeição, pressão nos nossos relacionamentos sempre por perfeição. Você nunca é suficiente, mas o texto bíblico nos diz que nós estamos libertos disso, porque em Cristo Jesus não há condenação para nós. Deus tem uma nova realidade para nós. Depois, na argumentação de Paulo, do versículo 9 ao versículo 14, ele vai falar sobre uma transformação existencial quando o Espírito habita em nós. E isso vem trabalhar um pouco também uma outra pressão na nossa vida, que é a pressão do materialismo. Nós estamos com as nossas raízes muito fincadas nesse mundo, meus irmãos. E a gente está fazendo uma correria doida hoje em dia, que deixa a gente doente, mesmo sabendo e ouvindo Jesus dizer que esse mundo, as riquezas que nós ganhamos aqui, a traça e a ferrugem corroem. A gente está juntando coisa, trabalhando por muita coisa, ficando doente por coisa passageira. E quando o Espírito habita em nós, a gente entende que o tesouro que precisa ser juntado não é aqui. É na vida que Deus está preparando para nós. E a gente já pode experimentar isso agora, por quê? Porque imagina você liberto do materialismo. Você não precisa ficar mais preocupado se o tênis que você usa, está todo mundo usando, né? Não sei se isso é muito hoje próprio nos jovens, na minha época era, né? Na minha época, as pessoas tiravam a vida por tênis, né? Porque a gente tinha que andar com tênis de marca. Se a gente não tivesse um tênis de marca, a gente não era reconhecido. Talvez hoje seja o celular, o carro, não sei. Mas a gente está preso a essas coisas. Eu tenho que ter o melhor carro. O que as pessoas vão pensar de mim se eu não usar a melhor roupa? Esse materialismo aprisiona a gente, deixa a gente doente. A gente não precisa ficar escravo disso, porque Deus nos libertou desse materialismo. O Espírito que habita dentro de nós diz que isso não é coisa de discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que olha para as aves do céu. Elas não trabalham, elas não fiam, mas mesmo assim Deus cuida delas. O discípulo de Jesus, a discípula de Jesus, olha para os lírios do campo, e esses dias até estava falando sobre isso lá na casa do Neuza e do Valdir, diz assim, os lírios dos campos que Jesus estava se referindo, é os matos que a gente vê na estrada, né? É você olhar para o mato da estrada e você falar, meu Deus, né? A Dani, minha esposa, sempre fala, às vezes ela está andando na estrada, fala, nossa, mas que mato bonito, né? Quem cuida daquele mato? É Deus. E Jesus diz que nem em toda a sua glória Salomão conseguiu se vestir como aquele matinho. Por que a gente anda preso nesse materialismo, se o Espírito nos liberta disso? E para terminar, meus irmãos, esse mesmo Espírito traz uma nova reorientação relacional na nossa vida e identidade. Nós já não somos mais marcados pela nossa antiga essência, mas nós somos marcados por aquilo que Deus tem para nós. Antes, se alguém perguntasse para você, quem é você? Você tinha que responder, eu sou um pecador miserável. Mas agora, se alguém perguntar para você, quem é você? Você tem que falar, eu sou filho e filha de Deus. Ele é meu pai. O rei do universo é o meu pai. O rei do universo é quem cuida de mim. Isso redefine a nossa vida e relação com Deus. Então você precisa sair daqui hoje percebendo isso, né? Que você não é escravo, você não é mais, né, submisso a algum tipo de escravidão que existia anteriormente do pecado na sua vida, mas você é filho de Deus, filha de Deus, liberto, faz parte da família do Senhor. Queridos irmãos, que essa mensagem entre no seu coração, né? Porque parece que até aqui no capítulo 8, a gente levou muita cintada, né, muita varada de Paulo, né, muita exortação, mas Paulo quis mostrar como a gente estava numa vida miserável, uma vida destruída. E o esforço, o amor, a intensidade de Deus por nós,
de envolver a Trindade para que você fosse salvo e para que você experimentasse uma nova realidade. E é por isso que Romanos, capítulo 8, precisa estar gravado nas paredes da nossa casa, nas paredes da nossa igreja, mas acima de tudo, meus irmãos, que esteja gravado na parede do seu coração. Que você saia daqui sabendo que Deus te ama, que Ele riscou a condenação, enviou o Espírito Santo para habitar em você e te deu uma nova identidade, como filho e filha de Deus. Você, para entender, tem o sobrenome de Deus na sua identidade. Você pertence a Deus. Curva a sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Queria chamar o Ministério de Música. Nós estaremos cantando mais uma canção, depois nós estaremos orando. E eu queria que você aproveitasse esse tempo para que a palavra de Deus assentasse no seu coração, na sua mente, mas também para que a palavra de Deus pudesse fazer as devidas transformações através do Espírito Santo, para que você assimilasse essas verdades na sua vida. Nós estaremos cantando uma canção antiga, mas é uma canção que faz todo sentido daquilo que a gente ouviu hoje. Essa canção diz, na verdade é um pedido para que Deus nos encha com o seu Espírito Santo. Às vezes a gente não tem vivido essas realidades, não temos essa confirmação no nosso coração, não porque o Espírito Santo não está em nós, mas porque o Espírito Santo está, ou a gente está andando com um tanque meio que vazio do Espírito Santo, né? E essa é a hora então de pedirmos a Deus que o Espírito Santo encha a nossa vida. Então, enquanto você estiver cantando essa canção, você também lembre-se das realidades e das verdades que você ouviu nessa noite e peça ao Espírito Santo que transforme a sua vida. Todo
nosso ser a ti. Amém, que nós possamos entregar sempre, né, a nossa vida, o nosso coração ao Senhor Jesus. Eu queria chamar a Neuza até a frente, ela pediu a palavra, né, para comunicar algo à igreja. Graça e paz, queridos irmãos. Eu quero convidar todos os homens que estão aqui presentes para que venham à frente. Todos os homens. Os jovens também. Irmãos, eu quero agradecer de coração cada irmão que tem ajudado, né, no Chá das Vencedoras, de coração mesmo. Agradecer quem teve a brilhante ideia, né, de nos ajudar. Para nós tem sido uma bênção. E as irmãs, com certeza, também nós agradecemos de coração mesmo a cada irmão que tem vindo, aqueles que não vieram ainda, no próximo dia 27 de setembro, estão convocados a virem ajudar, né, pastor? Então, gente, de coração mesmo eu quero agradecer. Não vou dar presente, cada um, com certeza Deus está preparando um presente bem maior, por tudo que vocês têm feito, né, tem nos ajudado, e de coração mesmo eu quero agradecer. E a Dani vai fazer uma oração, né, agradecendo a Deus pela vida de cada um. E dia 27 de setembro, guardem bem essa data, vocês estão todos convocados, né, para estar junto conosco, continuando, que tem sido uma bênção em nossas vidas. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos, Senhor, para agradecer por um evento que foi muito, muito gostoso, muito abençoador, e que nós temos certeza que foi o Senhor mesmo que desejou, Senhor, que esse chá das vencedoras tivesse acontecido. Obrigada porque nós sabemos que o Senhor se importa com cada programação, com cada detalhe, Senhor, da nossa igreja, e nós queremos pedir que o Senhor continue iluminando as nossas mentes, trazendo alguns incômodos, também muitas ideias, Senhor, para que a gente possa agir na nossa cidade de maneira a glorificar o Teu nome e também a proclamar o Evangelho, Senhor. Obrigada porque num chá de mulheres o Senhor usou tantos homens, Senhor, para abençoar tantas vidas. E obrigada porque nós sabemos também que eles foram abençoados, porque o Senhor nos abençoa também no serviço, Senhor. Desperta não só os homens, mas também mulheres, as crianças, a todos nós, Senhor, para a necessidade, para a importância e para o privilégio que é servir ao Senhor, através do serviço aos nossos irmãos, Senhor. Que a gente esteja cada dia mais consciente desse dever, dessa honra, e que o Senhor nos capacite a cada dia, Senhor, para cumprir essa missão, Senhor. Que a nossa vida seja sempre missionária, quer seja nos eventos da nossa igreja ou no nosso dia a dia, Senhor. Obrigada mais uma vez pelo que o Senhor nos proporcionou, e eu peço que novamente o Senhor nos dê momentos como aquele, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quero também agradecer a Noemi, que trouxe uma mensagem, né, abençoadora ontem. A Thalissa, que fez um delicioso bolo para nós, né? Que Deus esteja abençoando a vida dela, lá o trabalho. Que Deus continue derramando ricas bênçãos, né, no trabalho dela lá. Deus abençoe, irmãos, de coração. Deus abençoe a todos. Não. Se vocês quiserem. A gente merece mesmo. Pode aplaudir. Nós, mulheres, estamos aptas a ajudá-los também, viu? Não se acanhem em pedir. Então, agradecer, né, a todos os nossos irmãos homens. Nós tivemos uma tarde maravilhosa. O desafio é a gente participar cada vez mais. Eu fico muito feliz com a quantidade de homens aqui na frente, né? Acho que a gente está empatando aí com as mulheres. Sempre a gente estava meio que perdendo. Então, é bom saber disso. E aí, um convite que eu tenho para fazer para vocês é que sobrou uma tábua de bolo inteira do chá. Deus foi generoso, né? A Thalissa fez o pão multiplicar. E aí sobrou um chá gostoso também. E aí eu queria convidar, se você puder, antes de você ir embora, vamos ali para o salão social, tomar um chá para esquentar o coração e comer, né? Deliciar um pouquinho mais com o bolo que a Thalissa fez, que estava realmente delicioso, tá bom?
Vamos ficar em pé, meus irmãos? Os homens podem ficar aqui na frente, nós vamos impentrar a bênção, aí depois a gente se despede, e aí a gente pode ir lá tomar um chá e também comer o gostoso bolo de ontem, pedacinho, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não vou despedir de você, vou só despedir lá dentro, tá bom? Deus abençoe. Boa semana aí. Constrangendo com o olhar, ele é tão sábio, ensinar em amor, ele é tão bondoso, cuida dos corações, ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. Voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.